Olá, eu sou a Catiane, professora e tutora do curso de Jogos Digitais e Funções Executivas, e agora a gente vai corrigir as atividades 2 das questões 7 até a questão 13, ok? Lembrando que as atividades elas foram feitas mais no sentido de exercitar. Primeiro, verificar se os conceitos também estão claros, se o material ele foi claro o suficiente para vocês, a escrita dele. E em segundo, é para vocês treinarem, vocês exercitarem, colocarem em prática aquilo que foi lido. Porque existe, como nós sabemos, né, nem sempre a teoria, quando a gente interpreta ela é tão nítida assim na prática e vice-versa, tá? Então vamos à questão 7. A questão 7, ela trata de uma imagem que eu tentei simular como se fosse um jogo. Isso aqui também, na verdade, é um teste, tá? Isso é um teste neuropsicológico, que tem essas variações aqui também, que eu coloquei em letras, mas basicamente vamos ver o que ele sugere. Ele sugere o seguinte, ó. Conforme o símbolo apresentado na posição central, então são 5 itens, sendo que eu tenho o central, deve-se apertar o botão esquerdo ou direito. As telas mudam rapidamente, de forma que a tomada de decisão também deve ser rápida. Os testes neuropsicológicos, inclusive, eles calculam quanto tempo tem que aparecer de uma tela para outra. Isso aqui é bem padronizado, tá? Então, aqui eu coloquei uma sequência de imagens. Percebam, aqui o centro, tá vendo? Eu devo jogar, então, ele para a direita, para a esquerda, agora direita novamente. Então, conforme é o botão central e aqui a letra, eu devo apertar a seta esquerda ou direita. O que eu estou sendo induzido aqui? O fato de você ter, na verdade, é compatível e incompatível. Eu poderia olhar assim, né? Compatível e incompatível, como uma forma de eu poder responder a questão, da mesma maneira aqui. E eu tenho uma informação conflituosa. Então, aqui eu preciso do controle inibitório, porque eu preciso fazer o check aqui, né? Igual ou diferente. E em cima disso eu fazer a resposta e controlar o meu inibitório aqui no sentido de, visualmente e rapidamente, eu estou sendo induzido à direita, porém a informação central é a esquerda. Então, eu teria que dar bastante atenção, se eu estivesse fazendo isso aqui, somente para olhar o central e não olhar o entorno. Se eu fizer isso nessa atividade, eu consigo fazer ela com mais facilidade. Se eu olhar isso como um todo, eu vou ter mais dificuldade. Por isso que controle inibitório. Então, aqui a tarefa exige alto grau de atenção, sim. Neste caso de monitoramento, pois a qualquer momento pode haver uma mudança. Exato, eu preciso ficar sempre atento. O fato de mudar o padrão, mas não a regra, requer tomada de decisão rápida e por isso o controle inibitório. Perceba aqui bastante na questão da fala, ó. Mudei o padrão, mas não a regra. Eu não inverti nenhuma regra, por isso que não há flexibilidade cognitiva. E a tarefa trabalha com a dualidade de informação, compatível e incompatível. Sim, tanto na letra quanto na seta deu para ver isso, tá? Questão 8. A questão 8 foi uma questão também muito polêmica, não imaginava que ia ser. Mas aqui é o jogo da memória, aquele clássico de virar e parear as informações. E a pergunta era que tipo de memória era utilizada, se era sensorial, se era de trabalho, e as duas fazem parte da memória de curto prazo ou de longo prazo. De longo prazo ninguém respondeu, tá? Então, nesse caso aqui, trabalha bastante a memória de trabalho, por quê? A memória sensorial, é óbvio que eu vou trabalhar ela no sentido de reconhecimento dos objetos. Mas quando eu quero resolver, percebam que eu fiz essa jogada, depois essa, por essa. Quando eu optei por essa jogada, eu tive que recordar as tentativas anteriores de que eu já tinha o aparecimento, por exemplo, da imagem aqui, nessa posição. Logo, eu preciso, nessa posição, virar nessa jogada, para tentar fazer o pareamento. Por eu ter que lembrar das jogadas anteriores, eu tenho que usar, então, a memória de trabalho. Ela é de curto prazo, mas nesse caso específico, a memória de trabalho. Mas por que eu tenho que fazer esse enfoque da memória de trabalho?
Aqui é mais fácil a gente saber essa diferença quando você tem, que não é o caso, mas assim, quando a gente tem pacientes, né, em terapia, que eles têm lesões ou dificuldades nas funções executivas, por exemplo, de memória de trabalho, eles não conseguem executar essa tarefa. Então eles vão virando as peças aleatoriamente e você percebe que não existe essa estratégia de pareamento. Por quê? Porque eles não lembram das jogadas anteriores, ok? Então, não é errado dizer memória de curto prazo se eu pensar que existe a de curto e de longo prazo. Agora eu quero ser um pouco mais específico. Dentro dessa de curto prazo, que tipo de memória ela precisa? Aí é a memória de trabalho, certo? Vamos então para a próxima questão, questão 9. Aqui é um outro teste neuropsicológico também que eu coloquei para vocês, tá? Fiz a representação dele aqui por imagens. Então, a pessoa fala e ela tem que, à medida que ela vai falando uma sequência de números aleatórios, a pessoa que ouve precisa somar os dois últimos que ela ouviu e não o que ela si mesma ouviu. E isso é o que confunde, tá? Então, por exemplo, ela falou 2 e 3, o respondente vai dizer 5. Aí a pessoa fala 5. Eu tenho que somar não o que eu respondi mais o que ela disse, mas sim o último que eu havia ouvido com o que ela está dizendo. Então, novamente, eu preciso estar atento e aí eu vou precisar da memória de trabalho para lembrar qual foi a sequência numérica dita pelo pesquisador, pela pessoa que está testando. E isso poderia ser também uma mecânica de jogo, tá? Eu tentei exemplificar por testes, porque eles podem ilustrar algumas situações que podem depois se transformar em jogos. Então, aqui, a habilidade fortemente requerida, de fato, é a memória de trabalho. Algumas pessoas colocaram a flexibilidade cognitiva porque você tinha que mudar conforme os números são falados, mudar as contas. Por isso eu coloquei aqui, não é que não é requerido, é que o controle inibitório também aqui é requerido, mas o mais mesmo é a memória de trabalho, porque se eu não manter ativa a sequência numérica, eu não consigo responder essa questão, por mais que eu iniba as duas informações auditivas e conflitantes. Esse aqui do labirinto, da questão 10, é uma atividade também usada em testes, só que dentro da linha da neuropsicologia para o planejamento. Mas ele também pode ser visto, depende de como ele é feito. Então, eu posso trabalhar aqui o controle inibitório no sentido de que eu não posso ultrapassar as paredes, mas ele é bem menos, tá? Eu tenho que toda hora estar fazendo pequenas tomadas de decisão. Então, dependendo como eu construo o labirinto, ele vai induzir mais ao controle inibitório. Então, por exemplo, eu tenho longos caminhos e de repente eu tenho que virar, e aí mais longos caminhos tem, né, da mesma tendência e de repente eu tenho que virar. Nesse caso, eu estou indo mais para o controle inibitório, porque eu só tenho uma tendência e de repente essa tendência muda, tá? Mas isso é muito sutil e a gente vê quando a pessoa tem dificuldade, ela faz assim, ela esbarra na parede, ela ultrapassa, percebe, volta e segue por outro caminho. Então ali, mas a pessoa tem que ter muita mesmo dificuldade de controle inibitório para fazer isso. Ela precisa de percepção visual, acuidade visual? Sim, mas como não é funções executivas, a gente não está considerando. Quem respondeu isso não é que eu dei errado, mas é que faltou falar das funções executivas. O que ela precisa? Então, se eu resolver isso aqui, eu tenho aqui, por exemplo, a entrada e lá a saída. Eu posso, antes de resolver, analisar qual é o caminho mais vantajoso, pelo menos em tempos, né? Vou primeiro aqui, agora eu analiso lá e depois analiso lá, digamos em 3 blocos. Então, aqui eu estou precisando fazer flexibilidade cognitiva, porque eu primeiro analiso as tentativas para depois executá-las. Agora, vamos supor que a pessoa não faça essa estratégia. Ela vai resolver por tentativas. Então, ela vem aqui não deu, ela volta, vai para o outro. Precisa de memória de trabalho para lembrar as tentativas anteriores, por onde ela já percorreu? Precisa, principalmente se ela tenta e recomeça. Aí sim,
Agora, do contrário, é muito mais flexibilidade cognitiva mesmo, tá? Vamos então à questão 11. A questão 11, ela era quase um comparativo. A controle inibitório e flexibilidade cognitiva normalmente tem uma certa dificuldade de limitar quem é uma e quem é a outra. Por isso foi feita essa questão, tá? Na maioria das pessoas não tiveram dificuldade com ela, foi até bem executado, mas vamos lá, eu vou explicar cada um dos itens para ficar bem claro para vocês. Pisar no freio do carro de maneira repentina ao avistar um animal que cruza o caminho. É controle inibitório. Estou tendendo a uma ação e de repente eu tenho que suspender ela para tomar uma decisão. Na decolagem do avião, esperar a autorização da equipe de pilotagem para retirar o cinto de segurança e a bagagem. Quem já andou de avião já percebeu que é só chegar no aeroporto, tá todo mundo já tirando o cinto, ligando o celular, o avião nem parou ainda direito, e aí o pessoal já quer tirar a bagagem, sendo que existe uma lógica para sair no avião. Das poltronas da frente, né, mais próximas à porta de saída, e vai degredindo. Então não adianta você já tirar tudo, querer já ficar numa fila, vou lá ficar de pé para sair, sendo que não sou eu, tem uma ordem, tá? Vai depender de quem tá à minha frente para sair primeiro. Então, aqui percebam que é um input muito emocional. Eu quero logo sair. E aí, quando a gente comete isso, a gente está precisando, na verdade, do controle inibitório. Ei, peraí, controla essa sua impulsividade, essa sua ansiedade de querer já ir embora e sair daquele avião, e relaxa que ainda não chegou a sua vez. Então, essa coisa do querer furar fila, do querer sair primeiro, né? Isso tem muito a ver com a impulsividade que está atrelada ao controle inibitório, tá? Não é flexibilidade cognitiva. Fugir das distrações e prestar atenção na frase de um texto que se está lendo, basicamente o que vocês fizeram durante o curso. Controle inibitório também, inibir aquelas tentações que querem tirar a gente do nosso prumo. Planificar a jogada seguinte em um jogo de estratégia. A palavra-chave aqui é planificar. Planificar quer dizer eu mentalmente imaginar ações futuras, coisas que podem acontecer. Percebam que é bem uma projeção mental do futuro, de possibilidades, e aí em cima disso eu vou tomar uma decisão. Flexibilidade cognitiva. Construir uma nova rota para chegar em casa devido a um bloqueio no caminho por questão de obras urbanas. Também flexibilidade cognitiva. Perceba que é bem parecido com a de cima. Acabou aquele padrão que eu tinha, agora eu vou ter que resolver um problema, criar novas possibilidades, recrutar. Claro que eu vou recrutar lá da minha memória de longo prazo, caminhos possíveis. Dentro disso eu vou identificar, não, eu posso ir por esse, daquele e depois o outro. Então, flexibilidade cognitiva. Avaliar as vantagens e inconvenientes de comprar um computador novo. Avaliar um processo de reflexão, de analisar possibilidades, vantagens e desvantagens. Flexibilidade cognitiva também, tá? Aqui só se fosse uma compra por impulso, aí é controle inibitório, tá? Então, compras por impulso, controle inibitório. Agora, se você está analisando mesmo, se você parou para fazer todo esse processo de análise, é flexibilidade cognitiva. Pode colocar como quase sinônimo, flexibilidade cognitiva e análise e reflexão. Decidir entre sair com os amigos ou estudar para uma prova. Controle inibitório, né, gente? É aquela nossa impulsividade que aí tem muito o apelo emocional. É chato o que eu tô fazendo, quero ir lá fazer. Então né, vou fazer rapidamente, controle inibitório. Monitorar os resultados e adaptar as ações para corrigir erros durante o processo. Monitoramento de resultados, então, análise de novo, reflexão de novo. Corrigir erros, flexibilidade. Eu preciso admitir que eu errei, analisar onde eu errei, para então criar novas estratégias para tentar acertar. Flexibilidade cognitiva também. Questão 12. Pistas são eventos que facilitam a produção de um comportamento.
pistas funcionam como dicas que visam dar informações que podem evocar memórias de longo prazo associadas ao objetivo. Reduzir a carga de memória de trabalho, sim, eu alivio quantas coisas eu preciso lembrar, então eu preciso armazenar menos informações enquanto eu executo a ação, tá? E porque eu posso a qualquer tempo ir lá consultar aquela pista, então eu não preciso me preocupar em manter ela ativo na minha memória, o cérebro funciona assim. As pistas podem ocorrer por sugestões, perguntas direcionadas a objetivos, lembretes ou passos da tarefa. Então, trecho acima é verdadeiro. Aqui está basicamente toda a descrição de pistas e uma dica para quem desenvolve jogos ou tarefas e atividades para intervenção de como eu posso facilitar ou dificultar a minha tarefa. Por fim, temos a questão 13. A questão 13, ela era de múltipla escolha, né? E basicamente um verdadeiro e falso para a gente resolver, né? Resumir todo o assunto das funções executivas. Quanto mais passos uma atividade possui, mais complexa ela se torna? Sim, level design, complexidade de tarefa, porque é mais coisas que eu preciso memorizar. Quanto mais itens precisam ser memorizados, ao mesmo tempo, mais difícil tarefa. Sim, sobrecarga cognitiva. A presença de um tempo limitado e reduzido para fazer uma atividade, e aqui vem o ponto-chave, menor do que a pessoa geralmente precisa, pode interferir na qualidade do desempenho? Sim. Por quê? Quando a gente reduz o tempo, mais do que a pessoa precisa, e esse precisa pode ser o que ela imagina do que ela precisa, tá? Então, se ela interpretar aquilo como não vai dar tempo, isso vai gerar tensão, ansiedade e automaticamente prejudica a atenção, tá? Porque ela entra ela sai das funções executivas de estar raciocinando, etc e tal, e entra naquele mecanismo mais reptiliano de luta ou fuga, de agradável, desagradável, de desespero, eu tenho que conseguir sobreviver a essa situação, tá? O famoso branco em prova tá aqui. Repetir uma ação ou comportamento várias vezes aumenta a probabilidade de transformar a memória de curto prazo em longo prazo. Correto. Porém, se o estudante fazer vários exercícios do mesmo tipo de maneira errada, não irá memorizar o procedimento errado? Falso. Se você faz várias vezes um exercício de maneira errada, o teu cérebro não sabe que é errado. Ele vai gravar aquilo errado. Ele grava aquilo que você faz repetidamente. E aqui eu coloquei especialmente para os professores. Então, às vezes a gente dá aquelas listas de exercícios enormes, só que a gente não verifica antes se não está sendo reproduzido um erro. E aí é que é muito, muito, muito difícil depois você reconstruir esse erro, que a gente chama de ressignificar a tarefa. Então prestem bastante atenção para quem é professor, para evitar que um aluno cometa erros sucessivos e do mesmo tipo, porque na verdade ele está fazendo memórias erradas. Então é preferível você primeiro dar poucos exercícios, verificar se ele está fazendo da maneira correta, e aí sim dar um monte de exercícios para ele então fixar aquela informação, tá? Então aqui é um adendo que eu fiz principalmente para os professores. No caso dos jogos, uma estratégia para os jogos sérios é evitar que a pessoa erre e continue errando. Isso normalmente o level design já faz. Ele evita que isso aqui aconteça. A presença de distrações, obstáculos, excesso de estímulos de informação dificultam manter o foco na tarefa? Sim, por isso que aumenta a complexidade dela. Posso usar isso a favor ou contra. Uma pessoa pode fazer tarefas complexas, habituais, e, no entanto, apresentar dificuldades em agir diante de situações inesperadas? Sim, porque lembra que ela está usando o cérebro como um todo, porém, ela está com bastante dificuldade de usar suas capacidades de funções executivas. Ela não está desenvolvendo essas capacidades, não está transformando isso em habilidades. Então, sempre que surgem situações novas, ela não sabe o que fazer ou ela não sabe como dar conta daquela informação. Isso aqui é muito comum quem tem déficit cognitivo, tá? Pessoas com déficit cognitivo ou com retardo mental, depende qual é a terminologia que você quer usar, elas apresentam dificuldades exatamente nesse ponto.
Crianças pequenas com menos de 4 anos conseguem manter-se concentradas em atividades bastante tempo? Não, aí a gente pega aquele gráfico de maturação das funções executivas. Com menos de 4 anos, ela ainda não está biologicamente com os neurônios, com os circuitos relacionados às funções executivas maturados. Então, mesmo que você queira, por comportamento, forçar ela a fazer, ela vai ter muita dificuldade, porque o cérebro dela ainda não está preparado para aquele tipo de ordem, de informação. E aí, de novo, lembra quando a gente falou na atividade 1A, então é um ambiente cheio de informações, eu colocar ela em trocentas atividades, ela vai aprender tudo? Não, porque dependendo da carga, inclusive emocional, de que ela precisa, da quantidade de atenção que ela precisa administrar, ela não vai conseguir, porque o cérebro dela ainda não está apto o suficiente para dar conta de tantas coisas que ela precisa controlar, e inibo isso, ativo aquilo, presta atenção nisso, não presta atenção naquilo, então aquilo é muita coisa para ela dar conta, certo? Então temos aqui a correção da atividade 2, ela ficou um pouco extensa, acho que também foi a atividade que vocês mais ficaram tempo fazendo. Espero ter esclarecido os pontos de dúvida. Se ainda mantiveram as dúvidas, por favor, coloquem nos fóruns, no chat, mandem e-mail, que o que eu puder esclarecer, eu vou tentar esclarecer para vocês, tá bom? Obrigada, até a próxima correção.